Fala amigos, fala amigas, professor Carlos Erdi aqui. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. A gente está aqui novamente para te dar conteúdo. Espero que você goste do conteúdo de hoje. A gente está iniciando um novo quadro aqui no canal chamado Vida Militar. A gente já tem alguns quadros como Vida Acadêmica, Futebol Baseado em Evidência, Viajando com Erdi, Resenha do Erdi, o podcast. E agora a gente está iniciando o Vida Militar, que será um conjunto aí de 10 episódios falando sobre a minha experiência no mundo militar. Sim, eu tive uma grande, excelente experiência na Força Aérea Brasileira e eu vou trazer todos os bizus, todas as experiências aqui diretamente no meu canal. Mas antes de começar, deixa aí a tua curtida, se inscreve no canal e não deixe também de me seguir nas redes sociais, beleza? Bora! Bom, então esse vídeo eu vou explicar como foi a minha entrada nas Forças Armadas, especificamente na Força Aérea Brasileira, na Organização Militar Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR. Se você é um jovem que tem o desejo, o sonho de entrar na EPICAR, eu acho que esse vídeo vai te ajudar. E se você é um profissional da saúde, um profissional de qualquer outra área, que também tem o desejo de entrar nas Forças Armadas através dos concursos, eu acho que esse vídeo também pode te ajudar. Eu vou falar da minha experiência de como eu entrei na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, na famosa EPICAR. E a minha entrada na EPICAR se dá pelo início do interesse. A gente é voluntário, obviamente, para fazer parte das Forças Armadas pelo interesse. Então, antes de mais nada, partiu do meu interesse em me inscrever no processo seletivo. A gente tem dois tipos de militares, né? O militar de carreira, que ele inicia, por exemplo, como aluno da EPICAR, né? Ele faz um concurso público e entra na Escola Preparatória de Cadetes do Ar e, assim, ele tem toda a sua carreira militar durante toda a sua vida. Ele passa para a academia da Força Aérea, ele vai trabalhar em outras organizações militares, né? E também ele pode fazer um concurso, se ele não quiser ser oficial, porque a Escola Preparatória de Cadetes do Ar ela vai formar os futuros oficiais. Se ele tem um desejo de ingressar como militar de carreira, mas iniciando como graduado, ele vai fazer em outra OAM, que é a IEA, né? A Escola de Especialistas. E essa escola de especialistas, ela localizada lá em Guaratinguetá, eu estou falando especificamente da Força Aérea Brasileira, mas no Exército também tem a ESA, a Marinha tem lá o EFON. Cada organização militar tem as suas escolas, tanto para graduados quanto para oficiais, que você realiza o concurso, passando no concurso você segue a carreira. No caso para oficial, você tem na Marinha, você tem a Escola Naval, muitos são oriundos do Colégio Naval, ensino médio, assim como a EPICAR vai para a AFA. Na Marinha você faz o Colégio Naval e vai para a Escola Naval. E no Exército você faz a SpaceX e vai para a AMAN, lá em Resende. Então, você tem que escolher primeiro a tua área. Se você quer concurso para graduado ou concurso para oficial. O graduado tem ali o soldado, o sargento, primeiro, segundo, terceiro sargento, o sub, né? E oficial você tem o tenente, o capitão, o major, o coronel. E também tem os militares generais, né? Que são aí os brigadeiros, né? Comandam aí as organizações militares. Então, a gente entende que tem um profissional de carreira. A minha área, educação física, existem poucos concursos de carreira para essas áreas. Acho que a Marinha tem, a Aeronáutica eu não vi concurso de carreira para educação física. Não sei se o Exército tem. Se tiver e se você sabe, por favor, avisa a gente aí nos comentários. Mas há uma proposta para os militares que até 2030, 70% dos militares serão de temporário. O que é o temporário? É um militar que ele fica até 8 anos. Ele entra como voluntário, ele é um militar de fato, né? Ele faz um curso de adaptação, ele realiza todo um processo, mas ele é um militar temporário, evitando assim problemas até para a Previdência, né? Isso foi feito justamente visando a questão da Previdência. E assim você não tem maiores custos, no caso, para os militares, custeado, obviamente, pelo dinheiro público. E aí, falando sobre esse introdutório, né, explicando, eu não sabia de nada, de absolutamente nada. Eu só quis me inscrever no concurso público e eu coloquei na minha cabeça o seguinte: se eu passar, eu vejo o que eu faço. Era uma vaga com 1000 candidatos. As inscrições foram realizadas pela internet. Quando eu olhei lá algo quantitativo, eu falei, 1000 candidatos, uma vaga? Dificilmente eu vou entrar. Mas qual foi a grande vantagem que eu tive? O meu currículo. Eu sempre tive um bom currículo por ter os cursos acadêmicos, né? Pós, mestrado, doutorado, por ter produção acadêmica, por ter experiência de trabalho, experiência de prática. Então eu tive uma pontuação muito alta. Eu lembro que eu fiquei em 4º colocado. Só que quando eu olhei os primeiros colocados, eu falei, tem alguma coisa estranha, porque eles são muito jovens, com muito currículo. Depois eu vi que muitos que se inscreveram não tinham aquele resultado correspondente
E aí quando foi a apresentação desse currículo, né, que você tem que ir lá na OAM é a Organização Militar, você tem que ir lá na OAM levar os documentos, eu acabei ficando em primeiro, não tinha ninguém à minha frente. O segundo colocado era um amigo, que foi eliminado na parte médica, era uma vaga, e aí eu fiquei super tranquilo, passei na parte médica, passei na parte do exame do teste físico, passei na parte da prova escrita, porque a minha área, a minha atuação seria o magistério, né? E aí eu fui passando. O detalhe é que o concurso ele demora uns 6 meses. Ele não é um concurso de uma prova e acabou. Ele demora 6 meses. Ele é demorado, ele é longo. Então a minha entrada foi justamente acontecendo no último dia. Porque no último dia, se eu não fosse, por exemplo, para a apresentação final, eu era eliminado. Então eu fiquei sabendo no último dia que eu estava aprovado e no dia seguinte eu já tinha que me apresentar para o estágio de adaptação. E eu tive que me desligar de outros empregos que eu tinha, de outras atribuições, e fui em busca de um desejo, de um sonho de ser militar. Sim, para você ser militar, você tem que demonstrar esse interesse. Se você pensa exclusivamente em ingressar numa OAM por causa da grana, você vai ser infeliz. No meu caso, foi até ruim financeiramente, mas eu fui com a meta de ficar 1 ano e de aprender e conviver com os melhores alunos do Brasil. Há uma facilidade de trajetória, né, da minha residência até Barbacena, que é onde localiza a IPCAR, são 3 horas e meia, 4 horas de ônibus, então eu conseguia ir de ônibus, consegui ir de carro, sempre ia num dia anterior, passava nos exames, retornava, e outro exame só era daqui a 1 mês. Então as etapas, que são em torno de 4, 5 etapas no processo seletivo, elas acontecem em média 1 vez por mês. Só que o interessante é que eu não tinha noção o que eu iria encontrar na IPCAR. Eu não sabia o que militar fazia na IPCAR. Eu fui com o desejo de ser militar, eu fui com o desejo de atuar na minha área, educação física, dentro da escola, e sem dúvida eu tive uma das experiências mais fantásticas da minha vida. Eu sempre digo que o melhor da IPCAR são os alunos. Os alunos e alunas são jovens espetaculares. A vida deles não é fácil, mas eles conseguem levar toda a sua rotina de forma muito tranquila. Talvez nos primeiros anos nem tanto, mas no segundo, no terceiro, é notória o prazer, o carinho e o amor que eles têm de estar ali e pela instituição. E fora a amizade entre eles. Então o que eu mais sinto saudade da IPCAR são as amizades. Se você é um jovem e tem um desejo de ir para a IPCAR, vá, porque as suas amizades serão para a vida toda. Se você é um profissional e também quer fazer o concurso, faça. Não é difícil de entrar. Por quê? Porque muitos desistem, muitos reprovam. Então se você tem realmente o desejo, você quer entrar, pode ser que você não entre no primeiro semestre, mas no segundo semestre tem processo seletivo, abre todo ano, e você pode ingressar até os 41 anos. Então a minha entrada, que se baseou em olhar uma mensagem no WhatsApp, concurso aberto para a Força Aérea Brasileira, e eu simplesmente me inscrevi, criei um problema, porque eu falei, se eu passar eu tenho um problema bom para resolver. E depois muito desejo, muita coragem de participar de tudo isso. Então é isso, a minha entrada foi assim, espero que você tenha gostado aí do vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar o que faz um militar dentro da IPCAR, beleza? Te aguardo no próximo vídeo, forte abraço e tchau, tchau.